Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Nessa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Muito interessante, irmãos, pensar Paulo em Atenas, a própria cidade de Atenas. É até difícil buscar alguma comparação hoje, mas seria mais ou menos pensarmos num lugar de discussão filosófica, uma das maiores faculdades do mundo, onde os maiores pensadores e filósofos modernos estão. Seria Oxford, Harvard ou algum lugar assim, dessa envergadura. E Paulo estava lá. Paulo estava nesse lugar evangelizando. Ele sai de Filipos, do rio, depois da rua, uma prisão, vai para Tessalônica, é perseguido de novo, e as pessoas encaminham ele agora para Atenas, onde ele está sozinho. Não tem companheiro aqui. Depois, alguns irmãos irão chegar. E pela postura de Paulo, e pela pregação de Paulo, nós podemos aprender algo sobre o nosso Deus. A glória do Deus desconhecido e que nós conhecemos. Desconhecido para o mundo,
conhecido para os cristãos. Há uma ideia geral e vaga sobre Deus, porque há uma semente de religião ou um desejo de adoração em todos os homens. Mas tudo isso é muito desvirtuado, como nós iremos ver aqui. Primeiro, irmãos, Deus é único. Nós aprendemos isso aqui no versículo 16 até o 21. É interessante que Paulo era judeu. Ele era fariseu. O fariseu não iria para Atenas, porque era uma cidade extremamente idólatra. Certamente Paulo abandonou o seu passado, mas aquilo que era da palavra, aquilo que era zelo positivo, permaneceu no coração dele. Tanto que você vê aqui o seu espírito, olha o versículo 16, se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Essa palavra revoltava no original dá a ideia de uma turbulência na alma. Seria algo mais ou menos como uma certa convulsão até. Nós tínhamos uma imagem enorme de Atena no Párteno. Podia ser vista. A cidade estava repleta de imagens de todos aqueles deuses do Olimpo e muitos outros. Então se andava assim, templos, imagens, altares, umas casinhas assim como algumas cidades do interior tem hoje, umas casinhas assim, deuses, deuses, deuses. E os historiadores diziam o seguinte: nós tínhamos mais deuses em Atenas do que em toda a Grécia. E outro historiador disse: é mais fácil encontrar em Atenas um Deus do que um homem. E Paulo estava justamente nesta cidade, sozinho, andando, como ele diz aí, passando e observando. Há um registro de que Paulo era uma pessoa com estatura mais baixa, um judeu assim, um pouco mais escuro, né, a pele, bem diferente desses filmes sobre Jesus. Então era alguém assim, com esse estilo, andando e passeando e observando os objetos de culto em Atenas, mas dentro do coração dele estava essa revolta, essa indignação. Irmãos, parando já para aplicar aqui, eu quero dizer o seguinte: às vezes o pecado não nos incomoda mais. Às vezes nós olhamos para um pecado e aquilo não mexe com o coração mais. Achamos normal, cada um faz o que quer, cada um faz o que bem entende. O homem é livre para escolher o que quiser. Veja que Paulo não era assim. Toda aquela idolatria ainda mexia com o coração dele. Mas o que ele fez? Ele ficou revoltado, no sentido assim de chutar tudo, de gritar, de brigar com as pessoas. Veja o 17. Por isso, e é interessante observar como que as frases se relacionam na Bíblia. Por isso, já que ele estava tão incomodado com a idolatria, já que o espírito dele se revoltava, ele foi pregar. Então nós estamos incomodados com a idolatria, com tudo o que está acontecendo na nossa sociedade, então vai evangelizar. Então vai orar. Porque ficar revoltado no sentido de brigar, de chutar, de reclamar, de fazer alguma manifestação, não irá adiantar absolutamente nada. Pregar o evangelho, sim, porque o evangelho transforma o coração das pessoas. Por isso, pregava na sinagoga e na praça. Paulo, então, revoltado aqui, se revoltava o espírito em face da idolatria dominante na cidade. Aos olhos humanos, e preste atenção nisso, aos olhos humanos, a cidade era belíssima. As construções eram maravilhosas. Era aquilo que havia de mais, assim, belo em termos de construção, de arquitetura, era a cidade de Atenas. As pessoas falavam muito sobre Atenas, era o centro cultural do mundo, o
o saber filosófico estava ali. Sócrates, Platão, que foi discípulo dele, passou por aquela cidade. É uma cidade importante na história dos gregos, dos espartanos, do mundo romano, enfim, uma cidade extremamente importante. Mas a beleza da cidade não estava acima da sua necessidade espiritual. Por isso que certo autor escreveu o seguinte: o que Paulo viu? Paulo viu a beleza de Atenas? Paulo viu a perfeição arquitetônica do Pártenon? Não. Paulo viu, e aqui eu cito, Paulo viu pessoas condenadas a uma eternidade sem Cristo. Às vezes você está olhando, a pessoa está sorrindo, mas ela está miseravelmente condenada, sem Jesus. O que há por trás, meus irmãos, daquilo que nós estamos vendo com os olhos físicos? Paulo, eu cito também outro autor, falando sobre Atenas, Paulo não se impressionava com uma beleza que não honrasse Deus. Lamentar a perdição, o erro, sem fazer nada é vão. Paulo não poderia ficar parado ali com toda aquela idolatria. Veja o termo usado no versículo 17, dissertava. Eu já falei aqui sobre este ponto. Paulo arrazoava, versículo 2, expunha, demonstrava e agora dissertava. Ou seja, ele prega com lógica, com ordem, com inteligência. Na sinagoga ele tem habilidade para citar os textos do Antigo Testamento. Na praça, no versículo 17, a palavra praça aí é a famosa ágora. Talvez você já ouviu falar disso. Um lugar público de discussão filosófica. Você poderia dizer, mas Paulo ia fugir desse contexto. Não. Ele evangeliza na sinagoga, na ágora, na cadeia, na prisão onde ele estava, perto do rio. Olha os filósofos, epicureus e estoicos. Se você pegar qualquer livro, história da filosofia, você vai encontrar bem atrás esse grupo aí, o grupo dos epicureus e o grupo dos estoicos. Até hoje se fala um pouco de estoicismo. O que essas pessoas pensavam? Esses epicureus, eles eram chamados de atomistas. Sabe o que é isso? Tudo é matéria, não tem espiritual, não tem sobrenatural, não tem algo além do que nós vemos. E, meus irmãos, as coisas mudam assim de cara, mas em essência você vê a mesma coisa sempre. É um materialismo, é algo assim muito físico. Deus não interfere mais nesse mundo. Deus está fora, não tem mais nada, tudo é temporal, tudo é físico. Como ser feliz? Você calcula o prazer, aí vem aquele famoso cálculo do prazer deles. O importante é não ter inquietação e buscar o bem-estar. Se você vencer o medo da morte, você tem paz. E esses são chamados epicureus por causa do grande filósofo deles, que era Epicuro. E esse Epicuro dizia o seguinte: vença o medo da morte, porque a morte nada é. Aí nós entendemos, irmãos, por que eles rejeitam a ressurreição e ficam inquietos. Não tem que ter medo de Deus, não tem que ter medo da dor e não tem que ter medo da morte. E os estoicos? Eles já eram panteístas. Ou seja, Deus está em tudo, tudo é Deus. Deus está meio que diluído nesse universo, o que tiver que ser, será. O que nós precisamos é ter essa sintonia com essa ordem universal. Esteja bem com o universo. Pode ver que um monte de coisa está enraizada aqui, por isso que é interessante estudar a história do pensamento, a história da filosofia, porque você vê como que as coisas foram construídas e como chegou aqui até nós. Aí tem aquela insensibilidade estoica, que às vezes a gente vê gente falando no YouTube sobre isso. É preciso ser insensível, indiferente diante do sofrimento.
domesticar as emoções, ser apático, indiferente. Por isso que fala, é um estoico, ele é um indiferente. E um dos maiores estoicos era justamente o imperador Marco Aurélio. Até aparece naquele filme Gladiador. Olha a ideia de Marco Aurélio, tem uma citação aqui. Em nenhum lugar, mais do que na sua alma, o homem pode recolher-se com maior tranquilidade e maior felicidade. Principalmente se possuir dentro de si coisas tão preciosas que só de serem olhadas trazem paz ao coração. Quando eu dava aula de filosofia, inclusive essa era uma citação que eu usava lá, uma aluna disse: professor, que lindo. Às vezes, irmãos, nós ouvimos e às vezes até compartilhamos mensagens assim. Olhar para dentro de si, ouça a voz do seu coração. Nós somos lindos assim por dentro. Já ouviu essas coisas? Aí Paulo levanta isso aqui, vocês precisam se arrepender. Vocês são pecadores, não tem nada assim que possa redimir a alma. Por que eu dei essa explicação aqui dos epicureus e dos estoicos? Para termos ideia, irmãos, com quem Paulo estava tratando. Porque não é fácil evangelizar pessoas assim. Olha só como que Lucas descreve. Epicureus e estoicos contendiam com ele, versículo 18. Então é por isso que eu falo aqui para jovem, especialmente, adolescente, vai entrar na faculdade, leia bons livros. Esteja aí preparado para enfrentar muita coisa no saber. Na filosofia, especialmente talvez nas áreas humanas, mas hoje está em tudo, né? Porque qualquer disciplina eles dão um jeito de começar a tratar de assuntos que são contrários ao Evangelho. É interessante que Paulo está evangelizando aqui os filósofos de Atenas. E aplicando aqui, irmãos, que cristão, qual crente está evangelizando os intelectuais da nossa época? Eles precisam tanto de Jesus como qualquer outra pessoa que não tem Jesus. Mas nós temos professores nas universidades, nós temos pessoas que realmente estudaram esses assuntos para escrever bem, irmãos, escrever em debate com essas pessoas. Está em falta. Se você observar, Paulo cita aqui poetas gregos. Dele também somos geração. Naquela época é chamado de poeta um escritor. Ele está citando aqui autores originais que os atenienses, os gregos, liam. Então, jovem, leia mais. Leia, leia e leia. O cristão não pode ser uma pessoa assim alienada. Não é que ele está buscando paz. Para que serve isso aqui? Vai me ajudar em alguma coisa? É no sentido de evangelização. É no sentido, meus irmãos, de nós conhecermos os tempos e as épocas. Mas olha o que falavam sobre Paulo. O que quer dizer esse tagarela? A ideia de tagarela, aqui a palavra, é uma fala sem sentido. Que não tem um conhecimento assim coeso. Era usado até para um passarinho que pegava grãos. Eles não conseguiam pegar a ideia de Paulo. É como se fosse assim um mendigo que pega uma comida aqui e ali. Parece que ele não tem uma ideia, um pensamento mais coeso. Mas eles ficavam intrigados. Parece que ele está falando de estranhos deuses, porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Então eles entenderam aqui a ressurreição como se fosse um outro Deus. Quem é este homem? Vamos levar ele para o Areópago. Areópago, colina de Ares. Um lugar onde tinha o tribunal em Marte. Eles levaram Paulo para um lugar assim, importante, onde as pessoas ficavam assentadas assim de uma forma oval,
E Paulo, olha só, poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas? É claro que eles não estão falando de doutrina no jeito que a gente chama hoje. Doutrina é o ensino. O que você está falando? Nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que é isso. Eles eram muito curiosos, quem gosta assim, de filosofia, ficar discutindo, aparece alguém, eles já queriam saber qual que é o assunto, qual que é a novidade. Tem gente que vive disso, né? Muita novidade, novidade, novidade. Quer ser um pensador assim meio que original. Olha só, eles não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades, versículo 21. Olha o detalhe do texto. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago. Imagina Paulo, era uma cena brilhante de se assistir hoje. Aquele homem, como eu falei, como diz alguns, estatura baixa, assim, pequenininho, mas com muita sabedoria, muito conhecimento, no meio do Areópago. Todos aqueles filósofos de Atenas agora estão com os olhares fitos em Paulo. Perceberam que ele não era uma pessoa assim, qualquer, vamos dizer, em termos de conhecimento, então levaram ele para o Areópago, porque ele chamou a atenção. Por isso que os missionários precisam de muita sabedoria, conhecimento, para entender o contexto, o lugar onde eles estão. Paulo disse: eu vi que vocês são religiosos, eu observei os objetos de vosso culto. Observe as pessoas. Observe o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, o que as pessoas gostam. Quem sabe isso pode ser uma ponte, um ponto de contato para apresentar o Evangelho. Paulo, de uma forma aqui muito abençoada e sábia, inteligente, ele diz: eu estava passando e eu vi um altar. E nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Tem várias versões deste altar, mas é mais ou menos certo que tinha uma peste lá, uma praga em Atenas, uma situação terrível, e não passava, eles entregavam ofertas, animais e flores, manjares para um deus, entregavam para outro, e outro, e não ia embora. E naquela época eles acreditavam o seguinte: os deuses estão bravos, então nós precisamos fazer alguma coisa para os deuses ficarem mais favoráveis a nós. E aí soltaram alguns animais, e essa é uma das histórias. Os animais pousaram em algum lugar que não tinha nada, e os atenienses estavam pensando o seguinte: olha, talvez nós não estamos adorando algum Deus que nós não conhecemos, não sabemos, então vamos levantar um altar aqui ao Deus desconhecido. E diz a história que a praga cessou em Atenas. Mas toda a história antiga assim, é muito difícil saber exatamente se foi isso, se não foi, se aconteceu. Eu só confio na palavra de Deus, né, irmãos? Cada hora sai uma versão, mas é mais ou menos isso. Quem sabe? É como se fosse uma carta coringa aqui. Tem tantos deuses em Atenas, mas talvez um aqui a gente não conhece ainda. Paulo pegou de uma forma brilhante essa ponta, vamos dizer assim, e disse: vocês não têm um altar em Atenas ao Deus desconhecido? Estava escrito literalmente lá. Eu vim falar deste Deus que vocês ainda não conhecem. Meus irmãos, isso é chamado assim na homilia de o ponto de atenção, quando você ganha o seu ouvinte, chamando a atenção: esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Deus é necessário, Ele é único, por isso que Paulo se revoltava diante da idolatria, e Ele é necessário porque até os atenienses estão reconhecendo aqui uma falta de conhecimento. É o chamado fator Melquisedeque pelos missionários, e tem um livro inclusive, Fator Melquisedeque, algo na cultura que vai mostrar que alguma ideia de Deus, alguma faísca de Deus existe ali. Eles estão reconhecendo. Os maias diziam que adoravam o sol até que viessem a conhecer aquele que criou o sol. Então sempre deixa uma pista, algo assim no caminho, e você vai dizer: veja só a ausência de Deus, a falta de Deus.
aquele ateísta moderno, Richard Dawkins, há pouco tempo falou o seguinte: eu não creio na existência de Deus, mas eu acho que a cultura cristã está fazendo falta na nossa cultura. Até ele, irmãos, um ateu, falou isso. Reconheceu porque começou a ver para onde levava o ateísmo dele. Vai crer em quê? Vai levar para onde tudo isso? Paulo então diz: Deus é necessário, Deus é o Criador, Ele fez o mundo. E aqui ele já começa a falar algo diferente do que eles estavam acostumados, com aqueles mitos, com aquelas histórias estranhas do panteão grego. O Deus que fez o mundo, eu vim falar aqui do Criador do universo, o Senhor da criação. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o Deus que eu conheço é infinitamente maior do que esses aqui de Atenas. Amados irmãos, as pessoas estão vivendo uma religião vazia, adorando lá um objeto que o homem fez, ou buscando paz em alguma filosofia humana. Paulo está dizendo: eu vim aqui anunciar um Deus grande, um Deus que vocês não conhecem, que não é limitado numa casinha, assim você coloca ele lá dentro, fala com ele. Algumas regiões no Brasil até castigavam o santo, se o santo não desse algo que estava pedindo, né? Inclusive casamento. Começava a castigar lá o santo, a imagem do santo. Aquela religiosidade popular, aquela coisa que é humana, que é invenção humana da cabeça do homem. Paulo está dizendo o seguinte: eu vim aqui falar do Deus Criador, o Deus que não cabe nesta religiosidade humana, porque Ele é pleno. Olha só, Ele não é servido por mãos humanas. Versículo 25, Ele não precisa de nada. Ele é que dá vida, respiração e tudo mais. Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa de nada, nós precisamos dEle. O amor de Deus é livre. O amor de Deus não é condicionado a nada. Deus não está mais cheio porque nós o adoramos hoje. Ele é pleno. Ele se alegra com a nossa adoração, mas nada falta em Deus eternamente. Deus é provedor. Olha o versículo 25. Ele é que dá vida, respiração e tudo mais. Se o Senhor Deus não sustentasse a nossa respiração, agora todos nós morreríamos. É para pensar nisso? Eu estou respirando e você também, porque Deus está sustentando isso. Este universo está em ordem porque o Senhor está sustentando. Não é porque tem alguém lá com aquele globo no mundo, lembra daquele deus Atlas? Não, aquilo é um absurdo. Hebreus diz: é o Senhor que é sustentador de todas as coisas. De um só fez toda a raça humana. Fixou os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Paulo está engrandecendo a Deus, dizendo a atenienses: Deus é grande, Deus é maior, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é universal. Deus não é um fruto da imaginação humana. Deus não é uma criação porque faltava afeto no nosso coração, então precisávamos de uma ideia paterna. Por isso que tem o cristianismo. Quem dizia isso, sabe quem era? Freud. Precisava de uma paternidade. Então crê nessa ilusão que é Deus. Mentira. Mentira. Veja, irmãos, como de certa forma é simples. O nosso Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é provedor, fôlego, colheita, tempo, habitação. Este é o meu Deus e este é o seu Deus. Deus é pessoal. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Sabe o que é tateando? Parece lá em Gênesis, quando as pessoas ficam cegas. E elas ficam assim tateando, procurando algum lugar. Então o homem está assim: onde será que está Deus? Será que a grama é Deus? Será que Deus é tudo?
Deus está em tudo. Será que Deus é o universo? Eu tenho que me conectar com isso? Será que onde está Deus? Por que Ele não fala comigo também? Então o homem está assim tateando, você lê, não chega a lugar algum, até ler o Evangelho no Espírito Santo e na bênção de Deus, e a pessoa diz, agora eu conheço esse Deus pessoal que eu procurava, assim, tateando nas filosofias, no prazer da carne, neste mundo, e a pessoa vai se afundando. Veja como Deus sustenta, só Deus é Deus. Aquele grande filósofo Aristóteles falava o seguinte: tem que ter um primeiro motor. Algo que não é mutável, algo que não muda. Amados irmãos, é Deus. A gente olha esses filósofos, esses cientistas. Stephen Hawking, por exemplo, quando ele faz a linha do tempo, ele chega num ponto que ele diz assim, não, leis não explicadas pela física. É Deus, meus irmãos. É Deus que não cabe numa explicação. É Deus que é maior do que toda essa filosofia que é reduzida a nada. Paulo diz, toda essa filosofia, essa especulação dos gregos, dos atenienses, essa especulação, essa coisa de ficar assim pensando. Eles passavam às vezes o dia inteiro na praça, discutindo, andando, discutindo ideia. Diz, Paulo, não leva para nada, Jesus Cristo é o Senhor, nós pregamos a loucura para os gregos. Paulo cita aqui Epimênides e Arato, no versículo 28. Dele também somos geração. Paulo pega essas citações, aqui tem duas, né? Nele vivemos, movemos e existimos. Paulo diz, é Deus. Não é Zeus, é Deus. Não é qualquer Deus de todas essas ruas. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é transcendente, quer dizer, Deus está acima. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Paulo está dizendo, se Ele é o Criador, se Ele é Deus, como que Ele pode ser confinado numa imagem ou semelhança humana? Trabalhados pela arte e imaginação do homem. Veja como Paulo está trabalhando para chegar agora no versículo 30, dizendo, Deus é misericordioso. Ele dá oportunidade para o arrependimento. Esses filósofos, eles se achavam muito, meus irmãos. E Deus quer quebrar o coração. Deus quis quebrar o coração de Paulo, que era aquele judeu que se achava muito, que se achava bom, que se achava certo, melhor que os outros. E Deus agora quer quebrar o coração desses filósofos que se achavam no sentido assim do intelecto, pensamento brilhante, robusto. E Paulo diz agora, vocês precisam se arrepender, porque Deus é justo. Deus designou um dia final para julgar o mundo com justiça, mediante um homem que Ele ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, se alguns gregos aqui, filósofos, já estavam achando meio louco o discurso de Paulo, quando chegou em ressurreição, então aí é demais. Não, aí é demais, Paulo. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, e esses outros disseram, batendo nas costas, assim, olha, em outra ocasião a gente ouve, tá? Tá bom, já fica por aqui. Naquela época, irmão, se respeitava muito aquele que estava falando, sem interrupção. Porque se conclui o pensamento, depois o outro fala. Então, até este ponto eles estavam ouvindo Paulo. Ninguém ia rasgar no meio do discurso. Não. Ouviram até este ponto. Mas quando chega na ressurreição, parece loucura. E deixa eu dizer alguma coisa aqui sobre isso. É loucura aos olhos humanos, não é? Falar em ressurreição, como ressurreição? Criação do nada, assim como Paulo está falando? É uma loucura. Mas, amados irmãos, o que é impossível para Deus?
Por isso, se nós limitarmos a Bíblia ou a ação de Deus, aquilo que nós podemos calcular ou dimensionar com a cabeça, nós vamos tirar um monte de coisa da Bíblia cada vez mais. E esse foi o problema do racionalismo, do iluminismo. Não, milagre não. Só que aí você começa a picar a vida inteira, a Bíblia inteira, não vai sobrar absolutamente nada, porque a criação é um milagre, a ressurreição é um milagre. Olha o que Ésquilo escreveu, o pai da tragédia grega: quando o pó endurece o sangue de alguém, uma vez morto, não há ressurreição. Os estoicos até acreditavam na ressurreição, mas não do corpo, só da alma. Mas o que é maravilhoso, meus irmãos, é que alguns acreditam. Olha só, o Areopagita, dentre os homens do conselho do Areópago, Dionísio, olha o nome do homem, né? Dionísio, que era um deus grego da devassidão, da bebida e outras coisas. Dionísio crê. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Não importa se é filósofo, estoico, epicureu, se é comunista, se é esquerdista, o que é. Quando Deus quer tocar o coração, quando o evangelho chega, a pessoa se rende a Jesus Cristo, o coração é quebrado e a pessoa crê em Jesus. Dionísio, Dâmaris e outros mais. Paulo prega. Se vão dar risada, deram risada do que ele falou. Olha só, escarnecer, zombaria mesmo. Você vai pregar o evangelho para algumas pessoas, vão dar risada, vão zombar, vão dizer: você acredita nisso? Eu achei que você era uma pessoa inteligente. Você ainda acredita nisso? Não se importe, não. Pregue o evangelho. Num grupo de tantas pessoas, Deus vai salvar um Dionísio ali. No grupo de tantos fariseus, Deus vai salvar um Paulo ali. Dâmaris, a obra de Deus. Paulo só prega. O que levou para concluir? O que levou Paulo a evangelizar em Atenas, meus irmãos? Por que ele estava lá? 3 coisas. Primeira, a condição miserável de um homem sem Jesus. Aos olhos humanos, os epicureus, estoicos, filósofos da praça impressionavam, mas Paulo sabia que não tinha felicidade ali. Não tinha conhecimento de Deus, não tinha adoração verdadeira e não tinha esperança. Eu falei aqui de epicureus e o grande filósofo deles era Epicuro. Mas olha só o que um discípulo de Epicuro escreveu, cito aqui literalmente: mesmo eu, descrente que sou, seria sinceramente mais do que feliz se despertasse um dia para uma vida eterna que valesse a pena. Pobre homem infeliz. Vida eterna, mas ele não era um epicureu? O conhecimento de Deus, meus irmãos, é possível porque Cristo é o caminho. Não altar de sacrifício humano ou obra humana, somente Jesus Cristo pode salvar o homem. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Só a palavra de Deus pode trazer salvação. Quanto mais a pessoa estuda a filosofia, se ela não tiver a palavra de Deus no coração, mais confusa ela ficará, mais perdida, mais arruinada e mais frustrada, até encontrar aqui o Senhor, aqui, neste livro, o Senhor e Salvador Jesus. O mundo precisa, meus irmãos, desta palavra. A verdade, Jesus Cristo, não a filosofia, as cogitações humanas. E a vida, não moralidade como eles tinham, não a justiça própria, mas a vida. Jesus diz: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que Paulo evangelizou em Atenas? Porque ele olhou para a condição humana de um homem sem Cristo, a possibilidade do conhecimento de Deus e, por último, a certeza do juízo final. Todo homem estará diante do Senhor no tribunal branco, ou seja, o tribunal da santidade, da justiça. Quantos que passaram, meus irmãos, pela nossa vida e nós não evangelizamos? Paulo não estava em Atenas passeando. Paulo não estava curtindo lá as esculturas, as imagens. Paulo não estava impressionado com aquela filosofia grega. Paulo estava preocupado em evangelizar, falar de Jesus. Pregue então Jesus Cristo para o coração das pessoas. Pregue para a sua família, porque haverá este dia do juízo final. Olha o versículo 31. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Isto é muito sério. Se arrependam dos pecados. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Viva para Deus. Viva para o Senhor. Tire outras pessoas que estão aí no lamaçal do pecado, da perdição, da ruína completa. Paulo diz, muitas pessoas não conhecem a Deus, elas acham que conhecem, meus irmãos. É um Deus desconhecido, é uma ideia vaga, alienada, obstruída de Deus. Quantas pessoas não conhecem Jesus e serão condenadas? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Queira ser um instrumento nas mãos de Deus para evangelizar. Onde Deus te colocar, quem o Senhor colocar no seu caminho, onde a mensagem tocou no seu coração, ore. Fale com Deus. Peça para o Senhor salvar a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos. E se você ainda não entregou o coração para Jesus, entregue. Fala para Ele agora. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Abandone tudo. Entregue-se a Jesus. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Viva com Deus. Ame Jesus. Senhor, que testemunho maravilhoso esse do teu servo apóstolo Paulo em Atenas. Uma cidade tão bonita aos olhos humanos, mas tão miserável sem Jesus. Esta é a condição de muitas pessoas, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Levanta a tua igreja para evangelizar. Levanta a tua igreja, Senhor, para clamar. Levanta a tua igreja, Senhor, para ter uma boa formação e estar neste meio secular, secularizado e corrompido para falar de Jesus. Há uma desordem, Senhor, generalizada, uma idolatria, Senhor. A nossa cidade, olhando para a nossa cidade, Senhor, te ofende diariamente com tantos pecados e tanta imoralidade. E nós muitas vezes, Senhor, não estamos nem preocupados com isso. Vivendo. Estamos acostumados, ó Deus, muitas vezes com o pecado, que não incomoda mais, que não mexe mais. Estamos acostumando, Senhor, com as coisas, como se fosse normal, como se não te ofendesse, Deus Santo. Não clamamos mais em favor das almas perdidas.
Ó Deus, é urgente isso, Senhor, porque Jesus voltará e nós estaremos diante deste tribunal. E Paulo disse: nós prestaremos contas, o que nós fizemos, Senhor, com a nossa vida. Tem misericórdia, Deus, de nós. Tua palavra diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Salva, Senhor, salva pessoas aqui nesta casa de oração hoje, Pai. Toca nos corações, ó Deus. Que nós possamos sair desta casa de oração com esse desejo: eu vou evangelizar, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou falar de Jesus para as pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a termos esta sabedoria na evangelização. Nos ajuda, Pai. Nós somos fracos e limitados, a nossa força é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.